Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje, dia 22 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos sobre o tema de heresias e modismos, combatendo os erros doutrinários. E hoje nós vamos falar de um outro assunto muito importante, que há uma crescente, já é um número muito grande, principalmente no Brasil, dos seus seguidores. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso confronta as Escrituras e claro, nos afasta de Deus, caso nós praticamos tal atitude, dessa seita. Então vamos falar que ela tem uma seita que parece ser uma coisa muito boa, ser uma coisa inofensiva, mas irmãos, o inimigo ele age com prudência, ele age não já colocando a sua cara, não, ele vem bem devagarinho, sutilmente, e devagarinho vai nos afastando da presença e da verdade de Deus. Adriano, que assunto, qual é essa seita muito grande, Qual é essa denominação que está crescendo nos nossos dias? Então nós vamos falar das seitas orientais, Xexenoye, tantas outras coisas aí, o hinduísmo, todas essas seitas orientais aí, que parece, como eu volto a repetir, que parece ser inofensivo, mas na verdade confronta a verdade de Deus. Então, a troca fatal da glória do Criador ao culto da criatura, essa aí é a principal vertente dessa seita. Seitas orientais. Vamos para o texto? Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 21 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou aos seus desejos do coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Um texto que já fala por si só o alerta, a preocupação do apóstolo Paulo. No verso 21, conheceram a Deus, mas rejeitaram a sua revelação. Conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. O problema não é a falta de luz, mas a rejeição da verdade revelada. Muitas seitas orientais falam de energia, consciência cósmica ou força universal, mas negam o Deus pessoal e santo. Então qual é o problema? Deus não é uma força impessoal, a ser manipulada por meditação ou técnicas espirituais. Entendemos que essa seita, elas trabalham muito nessa parte de meditação, essa parte da alma, essa parte do espírito, de você meditar, de você praticar tais coisas. E quando ela pratica essas coisas, ela está tirando todo o poder de Deus e colocando em outro lugar. Então, ele se revela, fala, julga e salva. Deus é assim. É Ele que revela, é Ele que fala, é Ele que julga e Ele que salva. Então, o conhecimento espiritual sem submissão a Deus gera trevas, não iluminação. Então, qualquer outra prática espiritual que foge do único sentido, que é chegar a Deus, não tem valia nenhuma. Verso 22. A falsa sabedoria que leva ao obscurecimento. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Filosofias orientais exaltam a sabedoria interior e o autoconhecimento, mas sem a revelação bíblica. Eles acreditam que a salvação, que as coisas boas está dentro de si, não precisamos pegar fora. Então a Bíblia chama isso de sabedoria orgulhosa. Qual é o confronto? Iluminação sem Cristo é ilusão espiritual. Se a minha regra e conduta e a minha dependência não estiver em Jesus, não vale nada. A iluminação sem Cristo é ilusão espiritual. Sabedoria verdadeira começa com o temor ao Senhor. Então, nem toda espiritualidade é de Deus. Precisamos discernir pela palavra. A última palavra dos últimos tempos é discernimento. A igreja precisa de discernimento. Os cristãos precisam de discernimento. Verso 23. A troca da glória de Deus pela criação. Trocaram a glória do Deus incorruptível. Seitas orientais frequentemente divinizam a natureza, animais, elementos ou o próprio homem, mas não tem a sua fonte central, que é Deus. Isso é a base do panteísmo. Então, qual é o confronto? A criação não é divina, ela aponta para o Criador. Então, a criação não tem valor de si, de algo divino. Não, ela é apenas uma criatura de um ser supremo que criou. E ela aponta para o Criador. Então, quem tem todo o poder é quem cria, não aquilo que foi criado. O homem não é Deus nem parte de Deus. Então, toda fé que coloca a criação no lugar do Criador, isso é idolatria. Verso 24. Deus os entregou as consequências do engano, pelo que Deus os entregou. Quando a verdade é rejeitada, Deus permite que o homem siga seu próprio engano. Está aí o grande castigo de Deus. Muitas pessoas falam, puxa, está acontecendo tanta coisa no mundo e Deus não vê, Deus não corrige, Deus não intervém. Se o homem já está vivendo no engano, isso já é um castigo de Deus. Porque a verdade já está revelada, a verdade já está ao alcance de todos nós. Mas se nós a rejeitamos, tudo que está acontecendo é o castigo de Deus sobre a humanidade. E ainda virão coisas piores. Então, práticas espirituais sem Cristo levam à corrupção moral e espiritual. Não existe neutralidade espiritual. Afastar-se da verdade bíblica é abrir espaço para o erro. Pode ter certeza disso. Então, a verdadeira liberdade está em Cristo, não em práticas espirituais alternativas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Verso 25, a essência do erro. Trocar a verdade pela mentira. Trocar a verdade de Deus pela mentira. A mentira central das seitas orientais. O homem pode salvar a si mesmo. Não preciso nem comentar que isso aí é puro puro adeptos do diabo. Isso aí não. O homem por si só não pode se salvar. O Evangelho afirma, somente Cristo salva. Essa é a verdade. Não é evolução espiritual, é rebelião espiritual isso aí. Adorar a criatura é negar o senhorio de Cristo. Então, somos chamados a permanecer firmes na verdade revelada e anunciar que Jesus é o único mediador e salvador. Só em Jesus. Então, Romanos 1 mostra que toda espiritualidade fora de Cristo termina em idolatria. O chamado da igreja é proclamar que a verdade não é um conceito, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? Quer ter sucesso na sua vida? Quer ter uma vida com paz? Com a sua espiritualidade em dia, intacta, mesmo em meio às aflições? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A salvação está em Cristo. A paz que nós precisamos está em Cristo. A força e a alegria que precisamos está em Cristo. E não em nenhuma outra filosofia humana. Que Deus nos abençoe e nos livre de tal engano. Oremos, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo. Senhor, o ataque é grande contra a tua igreja, Senhor. Pai amado, mas nós pedimos
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Espírito Santo, nosso Consolador e amigo fiel. Nos ajude, nos livra de não sermos enganados, Senhor meu Pai, e ser levados, Senhor, por filosofias humanas, pois só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pai amado, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.